Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Startcast, a sua audio-revista digital feita do mundo para o mundo. Aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Fala aí, galera, tranquilo? Hoje tem um bate-papo bem legal aí, hein? Bora lá. Do meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada. Tudo certo? Vamos lá. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô, Neuza. Ohayou, galera. Galera, vocês não sabem como que a gente tava com saudade de gravar o pré-start. Como que foi pra vocês o final de ano, hein? E pra começar bem, 2021, estamos aqui para fazer um bate-papo com ela, que é atriz, dubladora e diretora de dublagem. E também para falar pra vocês que ela já morou lá na Rua do Limoeiro, número 25, já bolou planos infalíveis e também já participou de batalhas em outras dimensões. Ela também já esteve perdida em uma ilha e podemos dizer que nessa carreira magnífica foram anos incríveis. Com muito orgulho, a gente inicia esse bate-papo com Angélica Santos. E aí, Angélica, tudo bem com você? Tudo ótimo, eu tava aqui ouvindo você e fiquei me imaginando em todas as situações. Nossa, eu realmente passei por muita coisa. Muito bom. Tudo bom, gente? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Imagina, eu adorei o convite. Falar sobre a coisa que eu mais amo fazer sempre é muito bom, né? Então, vambora. Mas antes, ô Renin, como que os starteiros podem falar com a gente? Opa, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail, @pressstartcast.com.br ou pelo nosso mural no nosso site pressstartcast.com.br e acessem nossas redes sociais. E você, Andrei, pode falar quais são as nossas redes sociais? Claro, Will. Para acessar as nossas redes sociais é só fazer uma busca tanto no Instagram quanto no Facebook por Press Startcast. E no Twitter é só digitar lá @cast_press. É isso aí. Bora pro episódio. Neuza, Press Start. Deixa comigo, Tete. E daí, Cascão? Eu dei no pé. Imagina se a Mônica me pega, eu não estaria aqui contando essa história pra você, não. Puxa, Cebolinha, você foi corajoso mesmo, hein? Olas, que isso, mas nem tanto. Angélica, foi até um pouco difícil, assim, a gente fez uma pesquisa, né, para tentar fazer algumas perguntas que a maioria das pessoas que você participa do bate-papo não fez para você, né? É difícil, mas vamos lá tentar, né? É isso aí. Eu queria saber, Angélica, qual que é a sua opinião sobre o paleomagnetismo, né? Ter descoberto o campo magnético da Terra. Essa é bem específica, hein? Brincadeira. Mas, vamos lá, assim... Eu tô acostumando a ouvir ela rindo, porque ela ri e eu lembro de dublagens que ela fez. Como é que a gente faz? É difícil. Não é? Verdade, é difícil. Não, mas assim, brincadeiras à parte, a gente vai ter que fazer algumas perguntas que a maioria já fez, né? Mas sem problema, uma que a gente sempre faz para os convidados aqui, que eu queria fazer para você é: quem é a Angélica Santos? Olha, na verdade, a Angélica Santos é uma pessoa super tranquila, muito dedicada, trabalha muito, luta muito pela profissão, muito ética, sempre fui muito ética, meu pai me deu essa lição muito fortemente, e que ama o que faz e isso é que me deixa feliz, né? Então, trabalhar para mim é diversão, muito agradecida a Deus sempre por todas as oportunidades que já tive e orgulhosa também de ter traçado uma carreira com muito carinho, eu falo de uma forma correta, né? Seguindo todas as... Como dublador tem acordo coletivo, convenção, sempre seguindo todas as normas, sabe? E chegando... Até cheguei no ponto mais alto, que seria a coordenação, né? Que eu cheguei a ser coordenadora da Alamo durante muitos anos. Então eu sou muito feliz, né? Na profissão que eu encontrei. Quer dizer, que me encontrou, né? Não fui nem eu que encontrei a profissão, foi ela que me encontrou. É isso. E como que é assim que você iniciou na dublagem?
Então, na verdade, eu era muito nova, eu era bailarina. Aí pintou um teste para fazer a Turma da Mônica no teatro, que são os bonecos, não sei se vocês já viram. Sim, eu cheguei aí num show desse, quando eu era criança. Então, e aí eu fui fazer o teste pra Mônica, quer dizer, eu fui fazer o teste, eu não sabia pra que personagem ia ser, talvez Mônica ou Magali, não sabia, né? E acabei pegando a Mônica mesmo, e entrei na Maurício de Souza fazendo a Mônica. E como disse o próprio Márcio de Souza, que era o irmão do Maurício, que ele me viu lá embaixo e falou, se ela for bem, ela vai ser Mônica. E eu fui bem e realmente fui a Mônica. Muito E aí, depois de uns 2 meses que eu tava lá, porque ele falou que eu era baixinha, lógico que tinha que ser baixinha, perna torneada, né? Então, ele falou que quando me olhou, ainda viu que eu tava tentando pegar a coreografia, ele achou que eu era dedicada, enfim, ele me escolheu antes de fazer o teste, né? Se eu fosse bem no teste, eu já tava, sabe? Cara, então, que legal. ele falou que ele já olhou e falou, é a Mônica, não tem jeito. E aí eu comecei a fazer a Mônica e depois de, assim, gente, uns 2 meses que eu tava lá, pintou a oportunidade de fazer o teste da voz. Só que eu fazia a Mônica, né? Tinham 2 elencos. A Marli Bortoleto, que era a voz que não era a voz da Mônica ainda, tava num elenco e eu tava no outro. E aí, quando foi fazer o teste, a Marli Bortoleto já tinha uma voz muito, muito próxima à antiga voz que cantava, que é a Maria Amélia, das Harmony Cats. E aí eu pensei, ele falou, vai ter teste. Eu falei, eu não vou fazer pra Mônica, porque a Marli vai pegar com certeza absoluta. E a Marli era muito Mônica, não tinha como não ser a Marli. Aí eu falei, vou fazer pra Magali. Apesar da Elzinha também ser super legal de Magali, né? Aí eu fiz o teste pra Magali e depois de uns dias ele foi lá anunciar, falou, gente, Marli Mônica, Angélica pegou também. Eu falei, vou fazer a Magali. Aí fiquei meio assim por causa da Elza, eu gostava da Elzinha e ela já fazia Magali. Ele, não, você não vai fazer Magali. Aí eu, oi? Aí ele falou, você vai fazer Cebolinha. O Maurício e eu conversamos, a sua voz é de Cebolinha. Aí eu fiquei, meu Deus, fiquei chocada, né? E comecei a observar como é que menino falava. E também serviu de inspiração para mim a Ivete Jaime, que foi uma das primeiras Cebolinhas que fez o Cebolinha, tipo, em comercial e no primeiro filme. Então eu me inspirei nela, comecei a observar como o menino falava e acabei fazendo um Cebolinha, né? E aí ainda se chamava assim, tipo, voz original. Por quê? Porque, na verdade, a gente era a primeira voz daquele desenho, né? Ainda não desenhavam em cima da gente. A gente gravava um som de um desenhista maluco que fazia a voz guia, tipo, ele fazia todos os personagens, Mônica, vem aqui, pum, e fazia ME, fazia tudo, e a gente tinha que seguir aquilo, sabe? Era um caos. Aí, com o tempo, a gente começou a fazer as histórias e eles desenharem em cima. E o diretor, de quando eu comecei a fazer a voz original, que era o Orlando Vigiani, eu não sei se vocês conhecem, que é um dublador já da antiga mesmo, e ele era diretor. E ele começou a me dirigir e ele falou, Angélica, você tem super jeito, você devia ir atrás de dublagem. Eu falei, Ele falou, E a Denise Simoneto, que fazia o Anjinho, na época, também me falou a mesma coisa. E começou a falar, vou te apresentar e tal. Aí eu tinha um primo que era presidente, diretor de uma associação das rádios de São Paulo. E ele me falou, olha, eu tenho um amigo na TVS, se você quiser eu te dou uma carta de indicação, você vai lá, né? Eu falei, tá bom, né? Aí eu peguei e fui. Só que quando eu cheguei lá, ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu sou bailarina e sou dubladora, né? Nunca tinha dublado quase nada, gente. Aí ele me levou lá na área do balé, olhei, achei meio assim. Ele falou, vamos na dublagem. Eu peguei, fui na dublagem e aí eu comecei a assistir e tal. Enfim, conheci umas pessoas, cheguei a dublar um negocinho lá, mas acho que eu nem fui bem. E aí nunca mais me chamaram. Aí eu fui em outro estúdio e aí começaram a me conhecer nos estúdios mesmo, não foi na SBT, não foi na TVS. E comecei a dublar na AIC. E aí de lá me levaram para a TVS, porque os diretores se cruzam, as pessoas se cruzam. E aí eu comecei a dublar também no SBT. E daí foram os estúdios, virou a Megasom, Gota Mágica, e por aí veio surgindo outras empresas. Aí que eu fui para a Alma eu demorei para ir, mas foi a casa que eu mais trabalhei e virei coordenadora, né? Mas foi a última casa que eu entrei da época, que eram só as 4 ou 5 casas, ou 3 ou 4 casas, acho. E aí comecei a dublar, assim, mas eu comecei fazendo muito menino, porque o Jorge Barcelos, que era da Megasom, falou, pô, você tem voz de menino, você tem uma voz pouquinha e vai rolar.
E eu comecei a fazer e era muito natural. Era muito natural. Tanto que eu fiz muitas séries, muitos filmes e nunca ninguém sacou que era uma mulher, né? No SBT, não era um estúdio, então? Era o canal que fazia as dublagens, é isso? Chamava TVS, né? É TVS, lembro. Na TVS, gente, era ali na Vila Guilherme. E tinham vários estúdios ali embaixo. E eles faziam todos os filmes do SBT. Olha. Todos. Caramba. Deu alguma encrenca depois que eles ficaram tão desgostosos que eles fecharam tudo e mandaram pro Rio. Não quiseram nem mais saber, não sei exatamente o que aconteceu. Como eu não sei a verdade, eu não vou falar aqui. Mas aconteceram alguma coisa ali. Mas assim, a gente fazia muita coisa ali. E ali tinha um problema sério, né? Porque inundava. Quando inundava, gente, os estúdios... Geralmente eles perdiam tudo no estúdio, assim. E aí ficava com água, assim, depois pra entrar ali, aquele cheiro horrível. Caramba. Eu ouvi algumas histórias disso daí. Às vezes... Foi lá também que pegou fogo, né? Eu acho que foi, não sei. Quando acabou, eu parei de ir lá. Depois eles foram pra Anhanguera, né? E aí fecharam ali, eu acho. Nem existe mais, eu acho. Mas o Alamo eu lembro. Versão brasileira Alamo. Alamo. Esse é clássico. A Alamo fechou em 2011. E eu fui na coordenadora da Alamo até 2004. E de 2004 a 2011, eu fui diretora de dublagem da empresa. E foi os melhores momentos da minha vida. Eu passei lá na dublagem, porque era uma empresa super conceituada, era tipo o exemplo das outras, sabe? Todo mundo queria entrar na Alamo, né? Você entrava na Alamo, você falava, já dublo na Alamo, sabe? Era isso. Então eu tenho muito orgulho de ter sido coordenadora dessa casa. Fiz trabalhos belíssimos lá. Eu me lembrei agora que quando a gente era moleque, os desenhos tinham, e os filmes também, né? Tinham o nome do estúdio antes de começar. Parece que agora não tem mais, é isso? Exatamente. Aliás, isso é uma coisa meio estranha, porque tem lugar que não coloca nem os créditos no final, sabe? Eu acho isso um absurdo, né? Tem que ter, não tem como. Você falou, veio na minha memória, todos os desenhos. Versão brasileira Alamo, São Paulo. Falava o lugar, é verdade. Herbert Richards também, né? Herbert Richards, ou então, deixa eu lembrar aqui. AIC São Paulo. BKS, né? Que tinha aquela voz que ele fazia bem grave. BKS. Parecia o locutor do Pica-Pau. Não sei se era o mesmo, né? Podia ser. Acho que era, viu? Acho que era. Porque no Pica-Pau ele fala, né? 1 ano depois. Aí era uma voz meio assim, né? Era. Gente, eu querendo imitar um dublador na frente do ícone da dublagem. Desculpa aí, gente. Imagina, é divertido. Mas assim... Você falando... Não, pode falar. Não, que eu só ia perguntar, né, que você falou que a sua voz ficou bastante característica no começo por dublar meninos, né? Um dos personagens que eu lembro que você dublou foi o Batatinha. Sim. Você também achava ele o melhor do filme ou era da equipe do Alfafa? Pra mim, o Alfafa ele era muito Nutelinha. Eu também achava. Ele era muito fofo, mas esse filme é demais. Você sabe que esse filme, ele foi feito exatamente mais de 25 anos, hein? Quase 25 anos e meio tem esse filme. E eu sei por quê. Porque eu tava grávida e a doutora, que é a dona da BKS até hoje, me passou uma escala e, tipo, era assim, de quarta pra quinta, vai. Aí eu virei pra ela e falei assim, doutora, eu tô pra dar luz. Ela, não vai de um dia pro outro, você não vai dar luz, né? Você vem gravar na quarta, você acha que você vai dar luz na quarta da noite, madrugada. Falou pra mim assim, né? E eu tinha marcado gravação na quarta, quinta e sexta pra terminar o filme. E aí eu falei pra ela, bom, tá bom, vamos lá, né? Se não nasceu até agora, vamos embora. Fui lá na quarta-feira, gravei, fui embora pra casa. A lua mudou naquela noite, né? Só quem sabe o que aconteceu lembra desses detalhes todos, né? Exatamente. Eu só lembro de pedir pro meu ex-marido, falar assim, liga lá na BKS e fala que eu dei a luz e não vou poder. Nossa senhora, só isso. Só isso. E antigamente, gente, a gente gravava junto. Então, eu já tinha começado a gravar um filme com 7 pessoas na sala. Nossa. Ela teria que refazer o filme inteiro. E outra coisa, tinha data de entrega, entendeu? Tinha data de entrega, não podia de jeito nenhum. Bom, conclusão, eu fiquei acho que mais 2 dias no hospital, saí do hospital com meu filho e fui pra BKS terminar o filme. Caramba! Levei meu filho na BKS e gravei, meu ex-marido ficou com ele, dava
dava de mamar, voltava a gravar, dava de mamar, voltava a gravar, e terminei o filme. Então eu sei exatamente quanto tempo tem esse filme. Nessa época eu fiz muito filme com voz de menino, tem Sintonia no Amor, com Tom Hanks. Lembro desse. Lembra desse? Lembro. Eu fazia o filho dele. Com a Meg Ryan, né? Isso. Fiz o último Grande Herói também, com Schwarzenegger, lembra disso? Fiz também Anjo Mal. Aquele com Macaulay Culkin, né? Eu fiz o menino, que depois faz o... Frodo, né? Frodo, exatamente. Eu dublava muito esse menino quando ele era pequeno. Muito. Eu tenho muitos filmes com ele, assim. Tem um filme Radio Flyer, acho, dessa época aí. Isso! Nossa, você sabe onde tá esse filme? Esse filme assim, era quando a Elis Santisteban que fazia minha irmã. Esse filme tem uma história sensacional. E eu acho que eu vi ele dublado a primeira vez. Que legal! Num canal desses agora. Mas lógico, assim, já há uns 10 anos eu vi, 15 anos. Eu adoraria rever. Mas passou acho que na TNT, foi num canal fechado. Como é que chamava mesmo o filme? Você falou? Radio Flyer. Eles tinham aquele carrinho, não era? Tinha um lance que eles faziam um avião de caixote. Isso, que demais. Esse filme tem uma história maravilhosa com a Nelly Santisteban, porque ela não dormia à noite, ela ficava jogando, né? E a gente tinha escala de manhã, e eu também tinha um problema com sono, eu não acordava de manhã, né? Tipo, eu tava gravando, mas eu só acordava às 11 da manhã, você entendeu? E nesse filme a gente tava fazendo juntas, e tipo, ela dormia, eu dormia, e a diretora foi ficando nervosa, uma hora lá, poxa, não é possível que vocês aceitem escala às 9 da manhã, então aceita depois das 11, que é a hora que vocês funcionam, caramba. E aí uma outra pra outra com aquela cara de sono, assim, sabe? Destruída. E aqui isso altera tudo, né? A voz, né? Total, né? Que legal, mas você fazia o menino e ela o irmão, era isso? Era bem legal. A gente fazia muito filme juntas quando era mais nova, assim. Crianças, né? Porque naquela época não tinha criança, gente, que gravava. Só tinha adulto fazendo voz de criança, né? Eu imagino que o menino também, que grava quando é criança, a voz vai mudando e ele vai perdendo o papel depois também, né? Exato. Sim. Por exemplo, eu fiz o teste para um desenho que eu acabei não fazendo porque foi pro Rio, que era os Simpsons. Eu tinha pego o Bart aqui em São Paulo. Caramba! Só que eu não fiz porque eles resolveram mandar pro Rio. Eles já tinham feito teste nas duas praças, São Paulo e Rio. Se eu tivesse feito o Bart, não perderia a voz, não trocaria a voz. Mudou várias vezes, você falou agora, eu fiquei pensando e teve umas que eu não gostei não. Por isso que era nesse sentido era bom, né? Se é um desenho muito longo e tal, é sempre bom que mulher faça a voz de menino, né? Mas hoje em dia faz menos porque é criança mesmo que faz, e é isso, né? Apesar que eu acho que nem eles imaginavam uma série assim, que ia durar mais de 30 anos, né? É verdade. Tá até hoje, não tá? Tá, ainda tá. Acho que sim. Deixa eu aproveitar que é mais ou menos da mesma época e eu preciso falar desse desenho de qualquer jeito. Como foi dublar o Long? Eu sou muito fã de Dragon Ball, eu preciso muito saber disso. Aliás, na conversa inteira eu tô imaginando conversando com o Long aqui. Nossa, com aquela voz. Então, na verdade, olha, eu era coordenadora da Alamo quando esse desenho chegou em espanhol, veja bem, na Alamo. Fui comunicado que era um desenho muito famoso. Em espanhol. A comunicação era bem diferente do que é hoje, sabe? Então, foi um processo meio complicado. Eu fui me informando com as poucas pessoas que eu fiquei sabendo que tinha contato com a cultura dos animes e tudo mais. E aí eu escalei o Dragon Ball, mas eu não escalei o Long porque ele não entrou nos primeiros episódios. Então eu peguei e passei para um diretor dirigir, que era o Wendel Bezerra. E primeiro eu botei os testes, né? E eles acabaram fazendo testes. Como no espanhol era homem que fazia o Goku, nem me passou pela cabeça que podia ser uma mulher. E não chegou a informação que era uma mulher, né? E aí o Wendel pegou o teste. E aí eu falei, bom, já que ele era diretor da casa e ele pegou o teste, eu peguei e dei pra ele a série. E aí ele me escalou no Long. Então eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Falei, então tá bom. E você sabe que eu me divertia muito fazendo ele, porque ele era muito divertido, né? Ele era... Eu imagino. Um dos primeiros episódios lá, que ele recebe aquele chocolate da Bulma, que dá dor de barriga nele, eu chorava de rir naquilo lá.
Ai, aquilo realmente é sensacional. Eu me diverti bastante. E no começo, assim, era um pouco sofrido só, porque a sincronia era muito difícil, né? Porque vinha do espanhol, já estava muito fora. Aham. E aí que me disseram que o japonês também não era muito perfeita a sincronia, né? O japonês não era muito perfeito. Aí o espanhol piorou e chegava pra gente de um jeito que era sofrível, né? Então a gente tentava fazer o melhor que a gente podia pra ficar legal. Bom, mas ficou excelente, excelente. A dublagem do Brasil é uma das melhores, inclusive, né? Sim. Ah, que bom. Foi divertido, olha, eu vou te falar. Mas uma coisa que eu estranhei no começo, e isso daí é mais pessoal mesmo, né? Que a primeira vez que eu assisti Dragon Ball foi em japonês, que não passava ainda no Brasil, e o meu tio tava no Japão, e de vez em quando ele mandava umas fitas cassete pro meu primo, de desenhos que passavam no Japão. E eu ouvia o Goku com voz de mulher, né? Com aquela voz fina. Então, você deve ter estranhado, né, ou não? Eu estranhei bastante no começo. Devo confessar que a dublagem, no caso aí não seria a voz original, né? Seria a dublagem mesmo. Na minha opinião também, a brasileira ela dá de 10-0 no japonês, né? Então, eu acho que foi feito com muito cuidado, porque a gente já sabia que era uma série muito famosa. Lógico que seria feito com cuidado de qualquer jeito. Mas a gente tinha medo, sabe, de errar, porque a gente sabia que tinham fãs que já assistiam de lá, né? Aham. Então deu um, nossa, e agora, né? Mas foi legal, assim, eu não conhecia nada de anime. Pra não dizer que eu não conhecia nada, gente, eu tinha feito Cavaleiros do Zodíaco, que eu Nossa, fiz a que Esmeralda. Só isso. Só. É. Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro quando o Baroli veio falar pra mim, tem uma escala pra você, me falou um monte tal, e eu, ai, que legal, tal. Cheguei lá, fiz e ela morreu, né? Eu falei, pô, Baroli, você tá de brincadeira comigo? Ela morre tão rapidinho, né? Aí eu falava pra ele, você brincou comigo, né, Baroli? Você, olha, falou um monte e eu vi que ela morre, mas tudo bem. E aí foi a única coisa que eu conhecia mesmo de anime, sabe? Aham. Então, quando veio o Dragon Ball, já tinha feito sucesso Cavaleiros. Então a Sim. gente já sabia que existia muito fã, sabe? E que eles eram, assim, ferozes com relação a estar bom, não estar bom, tem que estar do jeito deles. Então, o cuidado foi bem grande. Mas foi legal, porque quando chegou o Animax na Alamo, a gente já estava um pouco mais preparado. Você falou da questão da sincronia, eu fiquei curioso. Isso tudo é determinado pela direção ou vocês improvisam dependendo da situação? É assim, a gente fala que é uma equipe, né? O diretor, o técnico e o dublador. Uhum. Logicamente, o diretor tá lá para ver se você está interpretando igual, se o seu tom tá igual ao original, se você tá falando todo o texto corretamente, né? Você pode mudar o texto, você pode fazer alguma coisa, mas desde que não mude a história, então o diretor tem que ficar ligado. E se ficar fora a boca, com certeza o diretor vai falar. Mas o dublador, ele tem toda a parcela dele, né? De ouvir, sacar tudo, ter um feeling muito bom para sacar tudo e encaixar tudo perfeitamente na boca. Porque por mais que o diretor fale, o dublador é que tem que conseguir fazer, né? Certo. Porque é Verdade. complicado. E num filme que a língua com o português fica muito diferente, distante, você tem N preocupações. O japonês, ele tem uma entonação no final que se você fizer igual, vai ficar muito, né? Uhum. Tá? Verdade. Entendeu? E não pode. Outra coisa, depende da língua. Uma vez eu dublei um filme em mandarim, que eu vou dizer pra vocês. Eu não falo mandarim, então vocês vão dar risada, mas eu vou fazer o mandarim, depois vou fazer a tradução, tá? Em mandarim era assim. Onde você vai? Era a tradução. Perfeito. Você faz o quê? Senta e chora, né? Porque você vai falar assim, então eu tava pensando que cá com meus botões e olhando pra você, eu tava imaginando onde é que você vai. Você pode me dizer onde é que você vai? Mas se você não quiser dizer, também não precisa. Nossa senhora. Caramba, você tem que inventar um texto, né? Não tem como. É muito diferente, né? É, lógico que o diretor e o dublador chegam num consenso, o dublador já está lá encaixando e já sabe o que está faltando mais ou menos, e o diretor ajuda, né? Então é uma parceria, né? É bem isso. E é bem criativo também, não é só a interpretação, você tem que meio que manjar das línguas também, né? Fonética, da linguística, muito legal. E criar também, né? Como você falou aí dessa Sim. questão do mandarim.
é a versão brasileira, não tem como, né? A gente já é versão brasileira. Então, às vezes, a gente coloca umas coisas interessantes, diferentes. Tem um diretor aqui de São Paulo, que é o Diego Lima, que ele dirige, acho que é o One Punch Man, né? Que ele dirige, se eu não me engano. Nossa, eu nem sabia que tava passando por aí. Que excelente. Sim, É muito bom. a dublagem está sensacional, assista. Ele conseguiu fazer umas piadas sensacionais e o pessoal tá amando, assim, tá muito legal, tá muito divertido mesmo. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, aliás, do Brasil, né? O pessoal regionaliza muita coisa. Sim. A piada original provavelmente não funcionaria no Brasil. Não teria um contexto, né? Tem horas Exato. que não funciona, né? Aliás, isso em quase todas as línguas. Por exemplo, se você vier mesmo do inglês, às vezes você acha que eles estão perguntando, eles estão exclamando. Então, já muda aí. Às vezes tem uma piada muito local deles lá que pra gente não faz o menor sentido, né? Então tem que tomar cuidado e tem que adaptar mesmo, né, pra cá, senão perde o sentido, né? Chaves fazia isso muito bem antigamente, né? Sim. Eu lembro de Acapulco, que eles passaram pra Guarujá, né? É, verdade. Eu me lembro só de futebol, assim, eles adaptaram uma época vários jogadores, né? Nomes de jogadores, é o que eu me lembro mais. Estou surpreso por esta flor crescer num lugar estéril como este. Nossa, ela se parece com a Esmeralda. Esmeralda! Vamos, venha depressa. Eu não posso, Esmeralda. Eu não posso me distanciar, ainda estou no meio do meu treinamento. Olha só, Rick. Eu não sabia que tinha um lugar tão bonito assim nesta ilha. Escuta, Rick. Por que você quer se tornar um cavaleiro? Ora, você sempre está cheio de cicatrizes. Eu não entendo por que as pessoas devem sempre se odiar e brigar umas com as outras. E pegando esse gancho que você falou, né, da questão da dificuldade, o que você acha que é mais difícil dublar? Seria o desenho, filme, jogo, né? Porque você também jogo, até na introdução eu falei de você ter participado lá de batalhas interplanetárias lá, que você dublou um personagem no Mortal Kombat, né? Isso, a Sonya Blade, né? Então, na verdade, é assim, cada coisa tem a sua dificuldade. Vamos dizer, o desenho, se for um desenho, um anime, realmente é difícil, porque as bocas são bem cruéis, assim, sabe? É bem complicado. Mas, normalmente, um desenho, por exemplo, o Bob Esponja é tranquilíssimo, apesar de ser super cortado. Eles fazem a voz original, depois eles vão lá, recorta todo o desenho, e você fica que nem um louco correndo atrás das bocas, né? Que é o que acontece. E pra mim já é muito natural. Filmes, assim, eu já dublo com uma certa facilidade, talvez pelo tempo, mas é sempre um aprendizado, porque você tá sempre pegando uma atriz nova, com bocas diferentes, com interpretações diferentes, né? Games também é muito difícil. Por quê? Porque você não vê imagem, você não vê nada. Você escuta e grava, escuta e grava. É uma rapidez absurda. E às vezes você nem sabe o que está acontecendo. Às vezes vem imagem para você gravar, tá? Eu prefiro, aliás, porque eu tô vendo a imagem, eu sei o que eu tô fazendo, né? E outra, você grita muito em games, então é muito cansativo também. Desgaste muito. É, muito cansativo. Desgaste é grande, mas eu adoro fazer todos, assim. Se você perguntar qual que você gosta mais, é difícil. Depois, quando você assiste o jogo, você fala, né? Quando você vai jogar, você fala, meu, que legal, né? Como é que pode ficar tão legal assim? Não é possível, né? Eles têm que fazer sons pra tudo quanto é movimento previsto, assim, né? Porque não tem como imaginar qual botão que o jogador vai apertar pra... E tem um detalhe. Às vezes, a reação do inglês não tem nada a ver com a reação que a gente faria. Ah, é? Tipo, tem umas coisas que se fazem... Então você fala, que é isso? Ele, não, é porque aconteceu isso. Ah, e daí você vai e faz a reação que você acha que o personagem faria, entendeu? Mas é divertido também. Eu gosto de fazer game pra depois ver o que eu fiz, sabe? Pegar o jogo pra ver como é que era mesmo, porque eu não sabia. Assim, eu acho que o americano ele não tem muito essa noção da dublagem, né? Porque normalmente tudo que eles fazem seriam, digamos, a voz original, né? Então não tem pra eles na cabeça deles essa parte da adaptação, né? Mas no contrário, eles não gostam de ver filme legendado. Não sei como que é o mercado de dublagem lá, mas eu acho que eles preferem ver os estrangeiros dublados em inglês, né? Eles não curtam muito legenda não, é verdade. Eles não gostam, isso eu já ouvi dizer.
Eu acho que desenho, particularmente, tem que ser tudo dublado, seja a língua que for, né? Não tem como. E eu acho que, realmente, o Brasil, ele tem uma coisa de fazer bem feito esse tipo de desenho, mas desde lá de trás, né, gente? Sim. Se você for olhar o Fred Flintstones, Zé Colmeia, Catatal, você vai lembrar dos desenhos, são muito bons, né? É tudo icônico, né? A gente lembra, esses do Hanna-Barbera, todos eram muito bem feitos. Sim, DuckTales. Eu fazia o Huguinho, o Luizinho e o Zezinho. Fazia os 3? Fazia os 3. Caramba! Fazia os 3. É que assim, antes a Disney tinha feito no Rio, com 3 dubladores diferentes. E depois, quando ela resolveu que ela ia fazer teste de novo, foi feito na Sigma, se eu não me engano, ou Omega Som. Foi legal porque eles fizeram teste e eles achavam que assim, um irmão, você faz todos, entendeu? Então eu cheguei a fazer o Guinho, Lizinho, Zezinho, e cheguei a fazer um também que chamava Honker, e ele tinha um irmão que chamava Tanque. O irmão, gente, a voz dele era exatamente isso aqui, ó. Vem comigo! Anda logo! Era uma coisa que eu odiava, porque eu ficava sem voz. E o Honker era um patinho muito fofo, e ele falava assim, sabe? Então, um era assim, o outro era... Eu falava, meu Deus do céu. E eu tive que fazer os dois porque era irmão. Mas deu tudo certo. Depois acabou e tudo bem. Caramba, cara, tá passando a minha infância aqui, igual um filme na minha cabeça aqui agora. Ô, Angélica, tem algum personagem que você tenha feito que até você mesmo fala assim, nossa, mudou muito, ou não fui eu que fiz. Tá muito diferente da minha voz, assim, que nessa questão do trabalho da voz, né? Tem algum personagem que você fale, assim, que, nossa, ficou muito, muito diferente da minha voz? Se eu olhar os menininhas que eu fazia quando eu tinha 17 anos, com certeza tá completamente diferente. É engraçado, porque outro dia passou um filme com mais de 30 e poucos anos, e eu comecei a ouvir de longe, eu achei que era Fernanda Bulara. Muita gente fala que a minha voz é muito parecida com a da Fernanda, só que seria eu mais jovem, vai. E aí eu fui lá e corri, e era eu, mas muito novinha. Então, assim, minha voz mudou. O próprio Cebolinha, se você for pegar o Cebolinha lá de 1983, ele não é o Cebolinha de hoje, ele mudou muito. Eu ia para um agudo que se eu fizesse hoje, posso até fazer, mas a garganta não ia aguentar. Eu acho que foi uma evolução dele, inclusive, porque ele mudou também, sabe? Então eu acho que foi uma mudança que a gente teve juntos mesmo, né? Lá atrás eu fazia um Cebolinha, vou falar mais ou menos assim. Mas Cascão, esse é infalível. E hoje é, mas Cascão, esse é infalível. Entendeu? Ele é outro Cebolinha, né? Mas eu gosto mais desse de hoje, assim, com certeza. Eu também gosto mais desse aí. O outro, ele, apesar da idade dele nunca ter mudado, mas dá essa impressão dessa evolução, né? Que ele ficou um pouquinho mais velho, né? É, eu achei. Eu, particularmente, gosto mais da de hoje, né? Que bom. Ô, Angélica, me veio um instalo aqui, faz muito tempo, era muito pequenininho. Eu lembro que meus primos tinham um vinil da Turma da Mônica. Você já era o Cebolinha naquela gravação? Deixa eu pensar, né? Era o Tló com as letras? Eu Tló com as letras. É esse? Era. Porque assim, teve um que era muito antigo, que não fui eu. Mas se for a partir de 84, 85, já era eu sim, tá? Então precisaria ver qual que é. O meu seria, eu troco as letras, não falo bem. Meu Se Deus você do for céu. esse, sou eu. Você não tá vendo, Angélica, ele tá em posição fetal agora. Exato. Balançando pra trás e pra frente, tá ligado? Daqui a pouco ele vai pegar um pilulito. Um pirulito, exato. Ai, que demais. É engraçado, né, gente? É que faz tanto tempo, gente, é uma história, né? Mas isso remete mesmo, né? Memória afetiva, gente... Exato. A minha geração, eu tenho 40 anos, né? Então, a gente assistia muito televisão. Eu não lembro de momentos da minha infância em que eu não parei em frente à TV em algum momento para assistir alguma coisa. Então não tem jeito. E isso é legal, porque assim, eu quando comecei a fazer o Cebolinha, eu já gostava de Turma da Mônica, né? Então foi uma coisa incrível, assim, eu fiquei muito feliz. Mas tem coisas que, isso que você tá falando é muito legal, porque eu lembro de um vizinho da minha mãe que ele assistia, isso, veja bem, eu era muito pequenininha, ele era mais velho que eu, e eu lembro dele assistindo National Kid.
em preto e Aham. branco na TV. Eu não sei se foi a primeira vez que passou ou a segunda. Eu acredito que seja a segunda, porque eu acho que na primeira eu nem era nascida, mas pode ser também a primeira, não sei. Aí, depois de muitos anos eu já dublava, eu redublei o National Kid. Caramba. Entendeu? Eu fiz parte do elenco, eu fazia uma das crianças. E assim, quem gravava o Nacional era justamente o mesmo dublador que fazia antes, que agora me deu um branco, mas eu vou lembrar depois e falo pra vocês. Foi uma coisa estranha, porque assim, eu na época, não é que eu gostasse do desenho, eu não gostava, entendeu? Eu achava que meu vizinho assistia, que eu tinha medo, eu não lembro o que era. Mas mesmo assim me trouxe uma memória daquela época, sabe? Eu dublando uma coisa que eu vi um vizinho meu assistindo e que eu tinha uma certa percepção do desenho e depois eu fui fazer esse desenho. É muito maluco, sabe? Em cima disso, uma outra curiosidade que eu tenho. Eu já vi você contando que hoje vocês assistem o filme em pré-produção, sem efeitos especiais, né? E... Sim. Evidentemente é o seu ofício, você acaba, sei lá, gerando aí uma cinefilia de gostar de um tipo de filme, de outro. Como que fica isso? Você consegue aproveitar os filmes que você vai dublar? Tem essa vantagem mesmo de assistir antes e ter um olhar mais crítico em relação ao filme? Como que é? Realmente, antigamente demorava de 5 a 8 anos para chegar um filme no Brasil, né? Vinha o Oscar, você nem sabia do que eles estavam falando, porque o filme nem tinha aparecido aqui ainda. Hoje em dia a gente está fazendo, a gente está vendo o chroma key, a gente está vendo o cara com o fio pendurado, né, o colchão ali que ele vai cair, então é diferente. Na verdade, às vezes é até frustrante. Por quê? Porque você quer muito assistir o filme, mas você assiste a sua parte só. Ah, entendi. Entendeu? Então você perde muita coisa. E às vezes você assiste, por exemplo, a Vespa, que eu fiz. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo na cena. Entendi. Porque é muito efeito, então você não tem um entendimento. O Ultimato, eu não fazia ideia de onde eu estava, como eu estava, fazendo o quê. Putz, entendeu? Entendi. E é bem revelador, né? Eu ficaria, se eu tivesse visto o anterior, eu ia querer correr pra dublar pra saber o que aconteceu com o meu personagem, por exemplo. Eu ia ficar muito ansioso também, cara. Imagina o dublador que fez o Homem de Ferro, sabendo que ele quer instalar o dedo lá e... Pois é. Pois é. Mas é interessante, porque, por exemplo, eu fiz a Vespa e, gente, eu não conhecia nada na Marvel, tá? Quando eu comecei a fazer a Vespa. Nada. E eu fui ter vontade de... Quer dizer, lógico, quando eu assisti o primeiro Homem-Formiga, eu me apaixonei, porque eu fiz... Eu sabia que era legal, mas eu só entendi que era legal mesmo quando eu fui no cinema. Tá? Que eu assisti o filme inteiro. Depois que você fez? Depois que eu fiz. Ah! Tá? Porque eu achei legal, mas eu só fiz a minha parte. Então eu não sabia o que acontecia em algumas partes. Aí quando eu fui no cinema assistir, eu amei. Aí quando chegou o 2, me apaixonei. O 2 é melhor que o 1, eu acho. Sim. Eu gosto dos dois, na verdade, né? Mas eu acho que o 2 eu tô melhor como dublador. O filme eu também achei mais legal. No Ultimato, eu fiz... E quando eu fiz o segundo... que ela virou pó, eu falei, por que ela virou pó? O que aconteceu? Ela morreu? E eu fiquei super mal, porque eu falei, não vai ter outro filme. Quando eu fui no Ultimato, é que eu comecei a entender. O Robson, que é um amigo meu dublador, o Robson Kubod, ficou do meu lado. E aí, ele que ficava me contando, então, o Thanos, ele fez assim. E eu, por isso que eu virei pó! E aí, cara, eu fui atrás. E eu e o meu filho, tem 12 anos, né? O Enzo. Aí eu falei, ele que tava na época de querer assistir, eu comecei a assistir todos os filmes da Marvel. E aí eu me apaixonei, assim, adoro, e não vejo a hora de entrar. E eu falei, a minha tem que ser uma heroína maravilhosa e ser lá, bam. Não vejo a hora de chegar um novo filme dela, tô apaixonada. Tem algum personagem, assim, que você tenha visto e fala, puxa, esse personagem ficaria melhor na minha voz? Tem algum, assim, que você... Lógico que não desmerecendo quem faz dublagem, né? Mas... Olha, você sabe que às vezes você tem, a gente chama de boneco, né? Tem uns bonecos que a gente faz e se cai numa outra praça, às vezes acaba fazendo outra pessoa. E hoje em dia o cliente pouco se lixa com quem é boneco de dublador, sabe? E eu acho que tem uma atriz que a minha voz fica muito bem nela. Tem duas que eu particularmente gosto muito, que é a Reese Witherspoon e a Drew Barrymore. Winona Ryder também eu gosto. Só que a Drew Barrymore também fica boa na voz da Miriam Fisher. Então, muita gente remete, quando fala da Drew, fala, nossa, eu prefiro com a tua voz. E tem muita gente que fala assim, não, essa atriz eu prefiro com a Miriam. Porque a gente faz até papel muito similar, né? O que ela faz lá, eu também faço aqui. Mas eu acho que a Reese Witherspoon, particularmente, eu gosto muito. E quando eu vejo em outra voz, eu estranho muito. Pode ser boa ou ruim, não importa, eu estranho.
Outra que eu estranho também é a da Vespa. Toda vez que eu vejo dublado por outra dubladora, eu falo, eu acho que a minha voz encaixa melhor nela, né? Não sei, né? Nesse sentido. E tem muito fã que fala pra mim que gosta muito da minha voz numa atriz determinada, que o nome dela é Kate Beckinsale, que falam que a minha voz fica muito bem nela e quando vai de outra pessoa eles não gostam. Então, eu acho que são essas, assim. Eu não tenho essa coisa, porque hoje em dia com essa coisa de não ter mais boneco, eu nem ligo mais, né? Às vezes eu fico chateada, mas às vezes eu até desencano. Mas eu sempre gosto de fazer. Se você começou a fazer, por exemplo, a Winona Ryder, eu fiz no Edward Mãos de Tesoura. É muito antigo. Caramba. Entendeu? É. Ela tinha muitos filmes dos anos 90, ela tava em todos praticamente. Tava em alta. Então tem algumas atrizes que você leva assim no coração, né? Que você preferia estar fazendo sempre, mas nem sempre você pode fazer. E tem uma coisa assim que sempre me perguntam, o que você não fez, por exemplo? Eu tenho um sonho de fazer um filme da Disney. Não rolou ainda? Não, eu fiz pontas, mas eu nunca fiz um personagem grande desses que são blockbuster, tipo, você pegar Toy Story, ou Carros, ou, você entendeu? Eu nunca fiz nenhum desses. Caramba. Então eu tenho esse sonho. Olha aí, Disney Brasil, tá dando mole aí, ó. Eu sei que é um jeito meio que de trapacear, mas Marvel basicamente é Disney hoje em dia, né? Então você pode falar que já fez um filme da Disney. Sim. Nesse sentido, com certeza. Eu já fiz alguns filmes, inclusive, da Disney, mas infelizmente um desenho mesmo, não fiz. Falando nisso daí, ô Angélica, assim como aconteceu com alguns dubladores, né? O Isaac Bardovi, né? Que ele conheceu o Hugh Jackman. O próprio Wendell, né? Que ele acabou conhecendo o Sean Astin, que fez o Sam, ou o outro Bud Valastro. Né? Você já conheceu alguém que você dublou? Ou teria alguém que você gostaria de conhecer pessoalmente? Teve uma vez que a Reese Witherspoon veio para o Brasil. E eles chegaram a me ligar para eu fazer umas fãs, mas demais. aí na última hora falaram, não vai rolar. Aí eu fiquei triste, porque seria a chance de eu conhecê-la, né? E eu ia amar. E tem uma atriz que eu me comuniquei com ela via Instagram, que é de uma série que eu fiz dela que eu amo, que chama Crazy Ex-Girlfriend, que é uma série que tem no Netflix, que eu amava, um musical. E eu falei com ela que eu era a dubladora dela e ela super me respondeu, eu achei muito fofa, muito legal. fofa Nossa, mesmo. que demais. Já teve uma outra que eu falei, ela não deu a menor bola. Acontece. Mas eu entendo totalmente, sabe? Entendo totalmente. Pô, infelizmente a gente não consegue assistir um monte de coisa aqui dublada, aqui o Netflix aqui no Japão. Não pega nem a legenda às vezes do Brasil, quem dirá a dublagem. É mesmo? Se vocês não conseguem acessar o site do Brasil com o perfil de vocês? Não. Só com VPN só, e não são todos os VPNs que fazem isso. Que estranho, eu achei que era possível acessar todas as línguas no mundo inteiro, não? Documentário tem. Sim. Filmes geralmente não. Não faz sentido, né? Eu acho que provavelmente deve ser coisa de direitos autorais entre estúdios, né? Porque os estúdios que pegam dublagem aqui não são os mesmos aí do Brasil, por exemplo, né? Acredito eu que seja isso, eu tô chutando. Que triste, né? Porque pelo menos você tinha como... Quer dizer, bom, vocês devem falar japonês fluentemente, né? Então, ou fala ou fala, né? Não. Juro. Fala igual o seu mandarim aí. Exato. Não. Você deve falar melhor. Vocês começaram anunciando, falando japonês, eles arrebentam o japonês. Tem umas palavras soltas que meio que incorpora junto com o português aqui. Sei. Você vê muito brasileiro misturando umas palavrinhas ou outras assim, que acaba entrando como se fosse gíria quase, né? Sei. Que legal. Vocês moram aí há muito tempo, não? Eu tô há 5 anos, o Will tá um pouco mais, né, Will? Tô indo pra 6 anos aqui. Nossa. Mas eu mesmo, assim, eu não tenho descendência nenhuma de japonês, né? O Reni ainda é descendente, eu não tenho descendência nenhuma. Semi-japonês. Meu avô é da parte de pai, né? Meus avós da parte de pai são japoneses. A minha esposa, que é filha de japonês, mas... Entendi. Como a gente passa muito tempo dentro de empresa só, acaba não falando muito. Né? Trabalho toma muito tempo, né, do dia, então você tem um período muito curto ali pra conseguir fazer alguma coisa fora do trabalho, vamos dizer assim. E meio que a gente tá ocupando nosso tempo com os podcasts, né? Entendi. E só pra fazer o contraponto, que esse é o meu papel nesse podcast, né? Tô aqui no Brasil. Quando eles falam dessa questão do cinema, por exemplo, eu como cinéfilo fico apavorado, porque se eu morasse no Japão, eu não conseguiria assistir filme lá.
Se a legenda é em japonês ou a dublagem é em japonês, como é que faz? Esses dias o Reni falou que tava em cartaz do Bacurau, aí seria um luxo você assistir na língua original, né? Que ainda pelo menos tem os legendados, né? Então eu costumo ir na versão em inglês. Ah, tá. Em inglês, né? Ele é legendado em japonês. Só que a língua, tipo, em inglês, aí, né? Aliás, o Japão melhorou muito o meu inglês em vez de melhorar o japonês. Eu acho que eu conseguiria assistir em inglês, mas ia ter que melhorar um pouquinho. Mas eu acho que seria uma forma de melhorar, como você tá falando aí, né? Ou vai ou racha, né? Não tem como. Mas eu sentiria muita falta de ver filmes e agora ainda fiquei sabendo que não dá nem pra ver Netflix lá. Eu acho que eu não vou não, viu, gente? Vocês me convidaram aí? Aliás, tem plataformas que eu assinei pra assistir algumas coisas aí que acabei, tipo, não assistindo porque não tem a legenda, não tem a dublagem. Então, isso que eu ia te perguntar, porque eu não sei quem que me falou de um outro lugar, agora eu não lembro o país, e que a pessoa falou que ela assinou uma coisa, um plus, que você assina para poder ter a legenda em português ou um filme dublado em português. Olha, eu não sabia que tinha isso não, vou procurar. Eu achei que tinha, por isso que eu te perguntei, tem lá. Foi o que me falaram, mas acho que era Estados Unidos, eu acho, tá? Não era... Deve ser que a parte brasileira, essas coisas assim, lá é bem forte. Eu preciso muito, muito falar de outra série da minha infância, que eu adorava. E quando eu soube que foi você que dublou esse daí, meio que minha cabeça explodiu, assim. Anos Incríveis, cara. Eu adoro essa série, O Anos Incríveis, quando ela riu aí, algumas vezes eu... Exato. Não tem como, assim. É verdade. Anos Incríveis tem uma história muito bonita, assim, porque foi uma série que durou muito tempo. Essa série eu não dublava na Alamo, veja bem. E fizeram um teste. Chegou a pegar um menino, mas a série tinha data de entrega e parece que ele era novo e ele não conseguia dar conta. A produção que ele fazia era muito pequena. E aí ele foi convidado também para ir para o Rio de Janeiro fazer novela. E aí que o tempo dele não tinha mais mesmo. E aí eles pediram que eu era uma das pessoas que fazia menino na época, que a voz era muito natural, e eles pediram para eu fazer um teste lá. Só que assim, a cultura não queria mulher fazendo menino, ela queria um menino. Então, eles falaram para mim, Angélica, faz assim, ó, no teste você faz assim, ó, GG, e faz o teste, porque a gente não tá mentindo, só tá omitindo. Eles não sabem se o GG pode ser uma menina, o GG pode ser um menino. Tá bom, aí eu fiz o GG, fiz o teste, e peguei. Você foi como GG Santos, é isso? Foi GG Santos. Ah, entendi. E aí o GG pegou e começou a fazer. E nisso pintou começou a fazer sucesso a série, pintou uma entrevista. E aí eles falaram, e agora? E agora o GG tá com cachumba. Aí pintou da entrevista, o GG tá com catapora, entendeu? Então, conclusão, eu peguei todas as doenças de criança da época e um dia, depois de anos gravando, eu tava gravando na Alamo e daqui a pouco eu olho, é uma sala separada, né? O técnico e a dublagem. E daqui a pouco eu olho, eu vejo lá atrás o diretor meio com o olho arregalado, o técnico meio que passando a mão assim, suando, e mais um monte de gente atrás. Daqui a pouco eles abrem a porta e começa a dar gargalhadas. Aí a menina vira e fala assim, prazer, GG, nós somos da cultura. Nós somos da cultura. E a gente veio aqui porque, a princípio, o GG era um menino de 11 anos. E como é que ele ia fazer a nova temporada que o Kevin chega com 15 anos? Ele não ia dar conta. Verdade. Então nós viemos aqui para trocar a voz do GG, fazer teste, pedir teste. Mas já que você enganou a gente até agora, você vai enganar para toda a eternidade. E aí eu continuei fazendo o Kevin e, tipo, eles amaram. Quando eles descobriram, na verdade, eles amaram, porque nunca eles podiam pensar que era uma mulher. E eles acharam que ia ter que trocar a voz, que já era muito característica do personagem. Eles estavam super preocupados com isso. E acabou que eu fiquei e fiz o Kevin até os 18 anos. E foi mudando a voz também, eu lembro disso. Fui mudando com ele. E foi louco, porque eu saía do estúdio, a minha voz ficava pesada, sabe? Parecia que eu tava mudando de voz também. E eu falava, meu Deus do céu. Entrando na puberdade. Exato. Mas legal, porque no original ele desafinava muito também. Ele não teve aquela voz pesada no final também, não, sabe? No original dele, ele não tinha o vozeirão, né? Então eu acompanhei bem, assim.
assim. Ele foi crescendo, né? Ele terminou esticadão, né? Mas, assim, pela memória, eu me lembro da mudança de voz. Foi perceptível, assim, eu me lembro disso. Mas não foi uma coisa agressiva, né? Assim, que nem você fala de criança e, de repente, no episódio seguinte, ele aparece com uma voz. Não. E eu nem desconfiava que era uma mulher, não sei, Fico muito feliz, mas olha, muita gente não desconfiava, assim, então muita gente fica sabendo, não acredito. Tipo, aí eu faço uma frase e a pessoa, não. Então, aproveitando isso aí, uma pergunta que pode ser polêmica. Você já passou trote fazendo alguma voz? Isso aí ia ser legal, hein? Olha, eu fazia isso com meu pai. Ah, é? Direto, eu fazia menino e ele... No começo ele caía. Depois ele começou a sacar, fala logo, Angélica, eu já sei que é você. E no começo eu fazia isso. Aí ele começou a fazer comigo também, né? Meu pai era engraçado. E ele começou a fazer comigo também. É tipo um superpoder isso, cara. É muito. Isso aí é uma vantagem. Imagina. Olá, aqui é da Tim. Eu gostaria de falar com a Angélica Santos. Pois é. Ela não está. Você sabe que eu tenho um amigo que ele é a voz da NET, né? Ah, é? E ele já mandou mensagem para uma amiga minha de rachar o bico, porque é a pessoa mais odiada que você pode se imaginar, né? Porque quando você tá com raiva da NET, você quer matar a mulher. E ele manda, às vezes, umas mensagens assim, é divertido. E você falou, eu lembrei agora, quando eu era criança, eu tinha uma resposta pronta quando alguém ligava por engano em casa. Isso aconteceu mais de uma vez. Talvez tivesse alguma Mônica com um telefone parecido com o nosso. E aí perguntavam, é da casa da Mônica? E eu falava que era do Cebolinha, falando meio, sabe? Então eu já te imitei na minha infância, gente. Que beleza! Eu me divirto. Tinha os lances de ligação que você fazia, era mó caro, né? E falava com personagem, era com vocês também, que eram as gravações dos personagens? A gente gravava o Telemônica, que eram historinhas. Isso. Você ligava e ouvia as historinhas, era a gente que fazia. Isso é antigo, hein? Eu liguei acho que umas 2 vezes, logicamente eu levei bronca depois, porque era caro pra caramba. O Henning era rico. É nada, eu levei bronca depois, cara. Uma vez chegou na Maurício uma criança que tinha feito uma fortuna. Caramba! A mãe quase teve uma síncope. Pode se alistar, Frost. E servir com guerreiros inferiores? Com sorte você lamberia minhas botas. Angélica, você falando disso daí, da voz mais odiada, NET, mas você já teve alguma decepção na dublagem? Decepção? Eu vou mentir pra você se eu te falar que não tive, porque eu já tive sim. Eu acho que teve uma época, agora amenizou isso, mas teve uma época que a dublagem tava indo ladeira abaixo, assim. Por quê? Porque o cliente queria pagar barato. Não importava se era bom ou não. Ele achava que ele podia pagar pouco e ia fazer. E os trabalhos foram horríveis, né? E ficam aí pra eternidade, isso é muito ruim. E eu fiquei, como eu entro muito em defesa de dublador e luto pela categoria e tal, também teve uma época, porque assim, hoje em dia tem muito dublador, antigamente eram muito poucos, se contava menos de 100, né, muito menos. Hoje em dia deve ter mais de 1000, que eu não conheço. E você enxerga alguma Angélica no meio dessa nova geração? Ah, sim, deve ter. Nossa, obrigada, mas deve ter muita gente legal. Tem gente legal, mas eu acho que tem uma diferença da época que eu comecei, porque você começava a gravar junto, você aprendia diariamente com seus colegas e tal. Hoje em dia, há muito tempo já faz isso, mas você grava separado. Tem muita gente hoje em dia que faz curso de teatro para ser dublador. Então ele não tem uma vivência no teatro, ele vem querer ser dublador. E aí é um pouco complicado. E muita gente que começou nos últimos tempos, como existem diversos tipos de casa hoje em dia, eu sempre falo que tem o submundo da dublagem e tem a dublagem, né? E tem muita gente que começa no submundo e que às vezes, a maioria das vezes não consegue passar para a realidade da dublagem, que é onde você faz bons trabalhos. E lá no submundo, eles recebem papéis que eles não têm condições de fazer ainda. Então, eles acham que eles já sabem tudo. Então, não evolui. Então, eu acho que esse é um erro muito grande e eu acho muito triste. Porque se eu, que tenho 37 anos de carreira, não aprendi tudo até hoje,
como você, com pouco tempo de carreira, pode achar que você sabe tudo, entendeu? Verdade. Então isso me deixa um pouco triste, decepcionada às vezes. Colegas que às vezes, por algum motivo que eu não vou julgar, acabam não seguindo o acordo coletivo de trabalho, cobrando menos. Isso me deixa muito chateada mesmo, porque nós somos uma categoria. E eu acho que a dublagem só é o que é porque somos muito unidos e conseguimos manter o mercado. Porque a partir do momento que a gente não conseguir mais manter o mercado, vai virar como virou para locução, como virou para músico. Tipo assim, qualquer um faz, mas infelizmente não tem o potencial daquele outro que teria, entendeu? Então é meio triste. E eu vejo hoje muita coisa em rede social, tipo Instagram, muito perfil de cachorro com o dono dublando. E quando você falou, eu imaginei isso, né? Alguns até têm talento, assim, faz direitinho e tal. Mas não pode banalizar, né? Você tem razão. Eu acho que é bem perigoso. E assim, abriram muitos polos de dublagem, né, aqui no Brasil, que eu acho positivo. Mas desde que se cobre igual e que eles tenham noção exatamente do que eles estão fazendo, né? Contrata alguém de quem já fez há muito tempo para poder ensinar, para poder, né, te esclarecer. Então é isso, eu fico um pouco chateada no sentido de que deveríamos ser tudo um só, cobrando igual e aprendendo junto e crescendo junto e fazendo um bom trabalho, não sendo mais barato e roubando trabalho porque é mais barato, né? Não faz sentido. Então, só aproveitando que você entrou nessa questão, como diretora de dublagem, hoje, com o mercado como está, quais as características que você procura nos dubladores? Tem isso? Tem perfil, teste? Como que é? Então, na verdade, quando você pega um filme, às vezes o cliente pede teste. Às vezes o cliente não pede teste. Quando o cliente pede teste, você tem que fazer 3 vozes diferentes, mas teria que ser o padrão daquele personagem, com a idade mais ou menos relativa, com um padrão de voz, se é grave, se é médio, entendeu? Tá. E aí você vê pelas características, a forma de falar, tudo você já tem os dubladores na cabeça, você já sabe mais ou menos quem você que se encaixa naquele perfil, né? E você põe pra teste. Quando o cliente não pede teste, você olha para o personagem, você vê o padrão de voz, você vê o tom de voz, você vê a idade, você vê a cara, você vê a boca, você vê tudo. Caramba! E aí você escala a pessoa que você acha que vai fazer melhor. Fora isso, que é muito importante, a interpretação para mim é o principal, né? E hoje em dia a gente ainda tem o Pro Tools que ajuda bastante na sincronia. Também usa na dublagem? Caramba! Não sabia, não. Sim. Porque os cantores hoje usam, né? Não, dublagem desde que começou o Pro Tools é o Pro Tools. Por exemplo, crianças dublando, às vezes ficou um pouquinho comprido, você vai lá, encurta a fala com uma facilidade. Estica ali, estica também. Antigamente não tinha como você emendar uma fala, né, se não tivesse um bom espaço. Hoje em dia o Pro Tools é um fio de cabelo que tira qualquer coisa. Entendi. É que eu tava pensando na questão do tom, assim, de nota, né? Mas não é isso, é na edição mesmo. Na edição e da forma que se grava, né? Então, sim, o Pro Tools é essencial. Hoje em dia é um programa muito bom para dublagem. É o que todos usam, na verdade. E só vou emendar uma que não estava no script aqui, nem sei se vai render, mas eu fiquei curioso. Quando a gente começou a gravar, eu tenho uma dificuldade de ouvir a minha própria voz, porque eu não sou um comunicador, né? E essa é uma dificuldade. E aí eu comecei a reparar nos vícios de linguagem, os nés que eu falo. Que é um incômodo depois para ouvir. Você fica nessa onda no dia a dia? Você repara quando as pessoas conversam com você nessas coisas, se a pessoa tá sibilando, essas Olha, o pior é que não tem como não perceber. né? É muito natural, você lida com som o tempo inteiro. Por exemplo, se eu estou gravando uma frase e eu repito a mesma palavra 2 ou 3 vezes, já me soa esquisito. Eu falei sempre veio 3 vezes, tem que tirar 2. Entendeu? Então você já se policia na forma de gravar. Então quando alguém fala com você, você percebe se alguém tá nervoso, você percebe se alguém tá, né? Sei lá, ou sibilando, isso é natural, mas assim, nem acho negativo, assim, faz parte mesmo, sabe? Às vezes eu até percebo, já ajuda a pessoa um pouquinho. Sim, faz parte. Já aconteceu de eu dar entrevista e perceber que a pessoa estava bem, assim, né? E aí eu tomo a dianteira, porque fica mais tranquilo e a pessoa se acalma um pouquinho.
E esse é o incômodo de ouvir depois, porque a gente, não sendo comunicador, não tendo essa prática como você tem, quando vai ouvir, eu percebo os vícios de linguagem, as repetições de palavras. E como não sou eu que edito, aí a coisa fica mais complicada. Era pra ter cortado esse né aí. Tinha virado até piada interna, né, ô Will? Sim. A gente contava os nés que a gente fazia. Eu, no início que eu fazia a edição, eu ficava muito com isso aí, que daí era muito perceptível. E aí, eu e o Reni, a gente começou a fazer essa brincadeira interna de... foram 10 nés agora, mas não falava, né? E o Andrei não tava sabendo disso, né? Aí a gente só ficava, mais um, não sei o quê. E foi indo nessas, né? Mas você vê, né? Quanto mais você faz, mais você vai percebendo, né? Essas coisas. É bem interessante isso, né? É bem interessante. Eu não percebia tanto no começo. Ei, Angélica, quero fazer teste para zubrar filmes. Vai ficar um pouquinho difícil. Mas, gente... Quero sua opinião. Mas acho que vai ficar com um pequeno sotaque, muito pequenininho, né? Talvez ninguém perceba. Manda aí, Nelson, deixa eu ver o teste que você quer fazer. Aqui está o original. What's wrong with you? Low battery. Harry baby. Harry baby. Esta é a dublagem. O que aconteceu? Bateria. Peludinho. E aqui é minha versão. Low battery. Peludinho. Ai, que ótimo. Peludinho, ok. Quando começou a zubrar. Quando começou a Já te convidou. Já te convidou, já. Opa, logo. Já quer abandonar a gente aqui, ó. Acho que não quero. Muito difícil. Prefiro aguentar esses 3 patetas. Obrigado, hein? Depois a gente conversa, viu, Neuza? Muito bom, Neuza, muito bom. Mas, Angélica, a temática aqui do nosso podcast é trazendo o ponto de vista dos brasileiros mundo afora, né? Então a gente sempre traz alguns assuntos aí falando da convivência do brasileiro no exterior. Você tem alguma história de algum acontecido, não necessariamente com dublagem, mas de você no exterior? Tenho vários. Conta um perrengue. Perrengue é sempre bem-vindo. Perrengue é meu nome, gente, vocês não têm noção. Eu tenho uma família grande, né? Eu fui uma vez para os Estados Unidos com 18 pessoas, eram todos familiares. Nossa! Caramba! Fretou um avião, né? Quase, né? A gente foi passar o ano novo na Disney. Bom, tem várias histórias, mas umas não vai dar nem para contar. Conta, pô! Não, essa daí é terrível. Mas eu vou contar o último dia da viagem, porque vocês vão ter ideia do que aconteceu nos outros dias. Eu tenho uma filha especial e a Mariana, ela tem síndrome de Williams. E o síndrome de Williams, ele é muito falador, né, gente? Ele conversa com todo mundo, é bem engraçado. Primeiro que ela entrava no elevador e ela falava, hi! Aí ele falava, hi, how are you? E ela... E aí o cara começava a imaginar que língua era aquela que ela tava falando, entendeu? Porque não era uma língua que ele entendia, né? E meu filho mais velho ficava morrendo de vergonha. E aí, no último dia, a gente tava lá no hotel e eu arrumando a mala e a minha irmã... Escuta, já arrumou, vamos lá, eu dou os remédios pra Mariana, pode ir dando. Essa que eu vou contar foi entre a gente, tá? Mas tem várias outras também com o que aconteceu lá mesmo, mas enfim. Aí eu falei, vai dando os remédios e tal. E eu, distraída, a minha irmã grita, Angélica, usa gotas. Eu, né? Só fiz isso. Tá? Aí na hora de ir embora a gente falava, vem Mariana, e a Mariana assim, esparramada no sofá, assim, totalmente sem levantar, né? E meu cunhado, Mariana, vambora. Angélica, ela não quer ir. Aí o meu filho mais velho levantou ela e só, sabe quando você põe a mão no ombro pra pessoa andar? E ela simplesmente derreteu no chão, assim, viu? E eu falei pro meu filho, você bateu na sua irmã? E a minha irmã, não, ele só encostou. Aí eu falei pra ela, puxei a Mariana do chão, quando eu levantei, gente, o olho dela tava virando. Eu virei pra minha irmã e falei, o que você deu pra ela lá? Você não falou, eu dei 20 gotas de Rivotril. Meu Deus do céu. Minha nossa. Ela teria que tomar 6 gotas de Rivotril quando chegasse no avião. Não era nem pra ter dado naquele momento.
Quando eu olhei, gente, ela não ficava em pé. Bom, conclusão, nós estamos saindo do hotel segurando ela, praticamente desfalecida. E eu fui pedir as contas para pagar, a mulher ficava olhando pra gente assim. Aí eu tentando segurar a Mariana caindo. Mariana, eu falei, você leva ela pro carro. E a mulher perguntando, o que ela tem? Não, nada. Tá sonada. Ela achou estranho, mas tudo bem. Levamos ela pro carro e eu falava, não deixa ela dormir. Nossa senhora. Aí ela só abriu o olho quando eu falei, vamos parar no Starbucks pra comer alguma coisa. Ela regalou o olho, opa, comida. Aí pronto. Nessas horas nem o Rivotril segura, né? Cara, vou te falar. Assim, a viagem inteira foi de altos acontecimentos, com a família inteira. Eu falo que foi uma das melhores viagens que eu fiz, com certeza. Mas que é difícil você viajar em família, esporte é difícil, viu? É complicado. E você já foi para algum lugar que você percebeu a diferença cultural muito grande, assim? Tipo ir pro Japão, por exemplo? Infelizmente não, mas eu tenho muita vontade de ir pro Japão. Tenho vontade de ir pra China. Tenho vontade de ir pra Grécia, é um lugar que eu tenho muita vontade de ir também. Tenho vontade muita, porque eu sou neta de português, então eu tenho vontade de ir pra Portugal. Legal. Mas eu tenho um problema sério, gente, que eu preciso mudar, que é, se perguntar pra mim, quantas viagens internacionais você fez? Eu fiz, acho que em torno de 9 ou 10. Aí você pergunta, pra onde você foi? Estados Unidos. Disney. Caramba. Daí, então, a dívida da Disney contigo pra dublar um personagem. É verdade, é justo. Ó, tirando dessas 10, talvez eu fui pra Argentina, que foi o único país aqui próximo que eu fui, e o resto foi tudo Disney. Então eu preciso mudar o meu rumo, com certeza, um pouquinho. E tenho vontade de ir para outro país. É que agora dólar o preço que tá, euro o preço que tá, é tudo muito difícil, né, gente? Esse país aqui tá... Aliás, a vontade que eu tenho mais é sair daqui, né? Porque do jeito que tá aqui, a vontade é estar bem longe. Mas se um dia vier aqui pro Japão, a gente tenta apresentar o Olong pra você. Ah, eu vou amar! Verdade. Eu vou amar. Mas assim, o Japão você tem que ir com alguém que fale mesmo japonês, não é? Me passa que vai ser muito difícil, não sei, a comunicação. Não sei, pode estar enganada, mas... Pra turismo, eu acho que não precisa tanto não, porque a maioria dos pontos turísticos aqui tem pessoal que fala inglês, né? Mas os lugares mais legais do Japão são aqueles lugares que os moradores locais conhecem, né? Exato, que deve ser incrível, né? Mas nessa parte aí, pra ir pra China, é tranquilo, seu mandarim tá em dia, né? Ia ser engraçado, no mínimo engraçado. E você sabe que na minha infância vieram morar uns chineses do lado da minha casa. E inclusive eu tinha uma irmã muito sem vergonha que ela ensinava tudo errado. O que era porta ela falava que era janela, o que era janela ela falava que era banheiro. Eles sofreram muito, tadinhos. E tinham palavras que eu lembro assim de eles falarem, nhonhenheu, tinha umas palavras que eu lembro, mas assim, às vezes no meio da frase, Angélica, aí você queria morrer, né? Porque você não sabia o que eles estavam falando e falava seu nome no meio, era insuportável. Mas eu mesmo assim, eu tenho vontade, mas o meu mandarim não ia rolar. Não, mas eu como especialista em mandarim, até o seu sotaque estava perfeito. Né? Ok. Peça-me seu desejo. Seja o que for, eu transformarei em realidade. Eu quero conquistar todo... Eu quero conquistar a Bulma! Bom, pessoal, o papo ele foi muito legal, né? Essas histórias aí que a Angélica trouxe pra gente. Espero que a gente tenha feito algumas perguntas aí que não sejam que ela já tá cansada de responder. Eu adorei.
Mas eu gostaria aí, então, de deixar o agradecimento. Eu vou começar o encerramento, como a gente sempre faz, com você, Andrei. Vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, primeiramente agradecer a presença ilustre aí, né, da Angélica. Foi um prazer, um papo super gostoso. Pedir desculpa, eu fiz a pergunta e depois fiquei pensando, caramba, devo ter falado 1000 NES, fiquei aqui e ela reparando. Então, desculpa aí, tá? Imagina. E foi muito bom, muito divertido. Eu sou o xodó da vovó aqui porque eu tenho uma questão com a memória, né? Eu sou uma pessoa que lembra de muita coisa. Não sei pra que serve, mas eu lembro de muita coisa. E tem um lance com a memória afetiva, assim. Então pra mim hoje foi uma viagem, tanto que a gente foi conversando e eu fui lembrando de situações, de coisas, e é muito legal, né? A gente ter uma conexão, mesmo sem nunca ter se visto, ter conversado antes, a gente já tinha uma conexão aí através desse trabalho bacana que é o seu de dublagem. Então a gente não falou muito falou um pouco de cinema, faz tempo que eu não dou dica aqui, mas aproveitar, deixa então, já que a Wheezy Witherspoon foi a atriz que a Angélica comentou que gosta muito, vou indicar 2 filmes que eu acho que são os 2 melhores filmes, inclusive um deu o Oscar pra ela, né, de melhor atriz, que é o Johnny June, de 2005, olha pra você ver, parece ontem, né, já tem aí 15 anos. Né, verdade. E é um filme que é a biografia do Johnny Cash, é um filme muito legal, muito bem feito. E o outro é o Livre, que é um filme mais recente, de 2014, que também é muito legal. Acho que ela concorreu ao Oscar nesse filme, mas não ganhou. Mas é um filme muito bom, de um diretor conhecido aí. Ele tinha feito Clube de Compras Dallas, que era um filme que fez sucesso um ano antes. E eu assisti esse filme na época e achei bem diferente dos papéis que ela costuma fazer. Esse foi um filme que ela fez em que foi bem pesado, assim, né? Um papel bem central mesmo. E é isso. E obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E que papo bacana. Maravilha. Muito obrigado, gente. Angélica, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado por esse tempo aí que você disponibilizou pra gente. Sempre que você quiser trazer alguma novidade, algum trabalho que você esteja fazendo, a porta aqui do Press Start sempre estará aberta pra você. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e o tchau pra galera. Gente, imagina, muito obrigada, eu adorei o convite, adorei o papo, ri para caramba. Vocês alegraram aqui a minha noite, né, que aí é dia, mas aqui é noite. Então, eu fiquei muito feliz. Quando eu for no Japão, vou procurar vocês, hein? Oh, por favor. Já tem estadia. Eu falo para todos eles. Eu tenho estadia em todos os lugares das pessoas que participam aqui. Muito obrigada. E obrigada pelo carinho. Obrigada por falarem sobre esse assunto que eu amo tanto. E divulgar, né, essa profissão que realmente para mim é muito prazerosa e faço com muito amor. Então, quando a gente conversa sobre um assunto que a gente gosta, né, sempre é muito bom, né? Então, eu queria dizer obrigada e tô por aí, me procurem nas redes sociais, Angélica Santos Dub ou Angélica Dub, eu tô no Twitter, no TikTok, eu tô no Instagram, no Facebook e em breve terei meu canal. Opa! Vamos ver. Legal. Então, tô por aí, tá aí. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Obrigada mesmo. E Reni, obrigado aí mais uma vez aí por mais um programa que a gente fazendo. Eu vou pedir que você deixe suas considerações finais e o tchau pra galera. Opa, bom, primeiramente eu tenho que agradecer a Angélica, né? Que, cara, é muito legal quando a gente conhece alguém que a gente é fã e a gente vê que essa pessoa é tão legal assim, né? E, pô, só agradecer aqui, pessoal que ouviu a gente até aqui também, muito obrigado. Logo, logo a gente traz mais conteúdos pra vocês. Aliás, estamos começando o ano, né? Então, vamos esperar que esse ano seja melhor do que 2020, o que eu acho que não vai ser tão difícil assim, né? Deslioso. Né? E é isso. Obrigado a todo mundo aí. Até o próximo. Deixa eu fazer um adendo também, Williams, que eu não desejei Feliz Ano Novo pra todas as pessoas aí. Boa, Feliz Ano Novo e Feliz Natal. Pra todos vocês, pra Angélica também. Obrigada, gente. Feliz Natal e Ano Novo pra você também. E que esse ano seja melhor, que não é muito difícil. Né? Exatamente. Que aninho, eu vou te falar, hein? Tá louco. Eu também vou deixando as minhas considerações finais, né? Como o pessoal disse aí, feliz ano novo pra todo mundo, né? Nesse começo de 2021. Mais uma vez, obrigado, Angélica. Obrigado a você que tá aí ouvindo. E
corra aí atrás dos seus sonhos, né? Que às vezes você pode aí também estar dublando, pode estar fazendo peças teatrais aí e tá participando tanto do seu filme favorito, do seu desenho favorito. Corra atrás do seu sonho. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Que pena! O programa já está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Press Starcast. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.